E aí, pessoal, graças a Deus, estamos chegando na nossa última aula, dos conteúdos a serem vistos na primeira unidade. Então, esse seria nosso último ponto a ser tratado para a primeira unidade da disciplina de TGP. E aí, o tema a ser abordado, que nós inclusive já começamos no vídeo anterior, e finalizaremos agora, normas processuais. No vídeo anterior, nós vimos esse tema normas processuais de acordo com os ensinamentos, tomando como base a obra do Fred Dias Júnior, Curso de Direito Processual Civil, volume 1, o capítulo Normas Processuais, que é o capítulo 2, nas obras do Fred Dias, né, na edição mais recente. Agora nós falaremos um pouco de normas processuais, tomando por base a visão do Carreira Alvim. Nesse vídeo de hoje, iremos falar de normas processuais com base na obra bibliográfica Teoria Geral do Processo, do José Eduardo Carreira Alvim, lá no capítulo 11, que é intitulado Disciplina Normativa do Processo. Capítulo 11 do livro do José Eduardo Carreira Alvim, ele traz uma abordagem um pouco mais conceitual e alguns acréscimos de informações que nós iremos precisar para fechar, para ter um conhecimento, né? Aprender um conhecimento bem mais amplo e efetivo, completo, né? Dessa parte de normas processuais. O nosso material de trabalho é um slide já disponibilizado para vocês, esse slide azul que eu vou daqui a pouco compartilhar aqui no vídeo, para que todos vão acompanhando a aula por meio desse material que já está à disposição de vocês, como todos os demais trabalhados em nossos vídeos. Pronto, é esse material aí, está aparecendo na tela, esse slide, nós vamos rapidamente aqui tratar dos principais pontos. Deixa eu colocá-lo aqui em tela cheia. Teoria geral do processo, normas jurídicas processuais, Carreira Alvim, capítulo 11 do livro do nosso querido Carreira Alvim. O trabalho na obra do Carreira Alvim começa tratando da distinção clássica entre leis substantivas e leis adjetivas. É uma divisão, uma dicotomia, né, criada por Jeremias Bentham no passado, era como classicamente eu distinguia normas de regulação da vida e sociedade de normas relacionadas ao procedimento, né, à jurisdição. No passado, a gente dividia em leis substantivas, quando queria se referir ao que hoje nós chamamos de normas de direito material de um lado, e do outro lado, nós chamávamos de normas processuais as leis adjetivas. Então, a classificação antes era assim: leis substantivas e leis adjetivas. Hoje nós aprenderemos que substituímos as expressões. O correto, tecnicamente correto a falar hoje, é normas materiais e normas processuais. Então, por que eram leis substantivas e leis adjetivas? Essa divisão clássica, ela surgiu no momento em que, para o processo, era vivenciada aquela escola do praxismo. Relembrando que nós já estudamos sobre as escolas processuais em aulas anteriores, vocês aprenderam que o processo teve uma evolução histórica através de algumas escolas que foram quais? O praxismo, o processualismo, né? O instrumentalismo, e há quem fale já na quarta escola, que seria o neoprocessualismo, o formalismo valorativo. Mas essa primeira escola, a escola do praxismo, também chamada de sincretismo, era aquela escola que tratava o direito processual não como uma ciência autônoma, mas como um adendo, como um acessório do próprio direito material. É por isso que o nome dessa divisão, a distinção clássica, utilizava as expressões leis substantivas e leis adjetivas. E se a gente fizer até uma analogia, uma gramática, substantivo e adjetivo,
você vai observar uma certa subordinação do adjetivo em relação ao substantivo. Exemplo, substantivo é pessoa, é coisa, é cidade. Já o adjetivo é uma característica dessa pessoa, dessa coisa, né, uma qualidade que surgiria como um segundo plano. E era assim que funcionava no direito. As leis que tratavam de direitos, obrigações, deveres da vida da sociedade, do cotidiano, eram as leis substantivas. Tem uma importância maior, o direito material, né? E as leis adjetivas eram as leis que tratavam do procedimento, que surgiam quando essas leis substantivas eram violadas. Aquilo que hoje nós chamamos de leis, normas processuais, eram leis adjetivas. Então, por isso que está o asterisco aí, né? Com a informação, escola do praxismo, tratamento subalterno das leis processuais. Então, as leis processuais tinham um tratamento, né, subalterno, subordinado às leis processuais, às leis materiais. A doutrina moderna, está aí no finalzinho do slide, lá embaixo, vocês observam, a classificação moderna, entretanto, mudou. Como mudou a visão que se tinha do direito processual. O direito processual passar a ser uma ciência autônoma, com suas próprias regras, seus próprios princípios, como nós já batemos várias vezes nessa tecla em aulas passadas. A partir do momento que ganhou a autonomia o processo, é mais correto nós falarmos que, de um lado, quando eu tenho direito material, eu tenho as normas materiais. De um outro lado, quando eu tenho direito processual, eu tenho as normas processuais. Não obstante, você vê em alguns artigos, em um resumo, de repente, em um trabalho, em um livro, uma obra, até como um mecanismo para evitar a repetição de palavras, às vezes os doutrinadores se referem ao direito material como as leis substantivas, ao direito processual, como as leis adjetivas, como uma espécie, né, de substituição para tornar a linguagem mais polida, mais clara. Não há nenhum problema de você utilizar como sinônimo, mas tecnicamente você tem que distinguir que essas expressões, leis substantivas e leis adjetivas, não calham tecnicamente bem no direito atual, contemporâneo, na medida em que dá uma ideia de subordinação das normas processuais em relação às normas de direito material. Subordinação que não existe, como nós veremos que está aí até estampado nesse slide mais à frente. Rapidamente, veremos essa ideia de normas materiais e normas processuais, nos socorrendo, inclusive, de conceitos que nós já aprendemos. Eu lembro que eu passei para vocês um material, que era um artigo, tá em PDF, mandei por e-mail, a turma também, um resumo falando de normas materiais e normas processuais. Nós já tratamos esse tema. Fica atento. Tem forte probabilidade de cair nas nossas avaliações, né, que vocês irão fazer, essa distinção, direito material e direito processual, normas materiais, normas processuais. As normas materiais, diz a obra do Carreira Alvim, que elas disciplinam diretamente as relações de vida. Aquilo que a gente sempre, né, falou em sala. Elas visam regular a vida em sociedade, trazer quais são os nossos direitos, quais são nossas obrigações, nossos deveres, para que a sociedade não caia no caos, na anarquia, tendo padrões de comportamento definidos no direito para poder as pessoas conviverem em sociedade com a maior estabilidade possível, na medida em que, ao violar esses padrões de comportamento, há uma sanção, né? A norma jurídica ela tem essa característica de trazer uma sanção para o descumprimento. Então, nós temos uma série de normas que regulam a vida em sociedade, né? Procurando compor conflitos de interesse, para que esses conflitos não surjam, ou quando surgirem, como deveriam ser solucionados. Se todos observassem as leis, nós não teríamos conflitos de interesse, ou quando tivéssemos, se todos observassem voluntariamente as leis, nós já atenderíamos ao que o direito material nos ensina. Quando eu causo dano, a outra eu tenho que indenizar. Então, se eu bato com o meu carro em um outro veículo, eu estou errado, o que o direito material, o direito civil diz é que eu devo indenizar, é minha obrigação. Mas muitas vezes as pessoas não cumprem isso espontaneamente. Aí é que surge o outro lado da moeda, né?
O direito tem esses dois lados da moeda, o lado do direito material, o lado do direito processual. É que surge o outro lado, que é o direito processual, para fazer efetivar as normas em abstrato, né, o direito objetivo. E aí, compor conflitos de interesse entre membros da comunidade, tá aí no slide, né, bem como regular e organizar as funções socialmente úteis, ao mesmo tempo em que assegura o seu cumprimento através de sanções, às vezes específicas e outras vezes imanentes à ordem jurídica no seu conjunto. Então, obtém, né, acompanha o direito material, além do padrão de comportamento, a norma de conduta, uma sanção por seu descumprimento. As normas processuais, e aí, só voltando lá, né, nessas normas de direito materiais, rapidamente, você tem aí o direito penal, o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo, o direito do trabalho, todos regulando a vida em sociedade, trazendo condutas que devem ser pautadas, né, a vida em sociedade, e as consequências para a violação dessa norma, que são as sanções. As normas processuais, nos diz a obra em estudo, disciplinam a aplicação de normas substanciais. As normas processuais, elas vão disciplinar a aplicação das normas do direito material, seja regulando a competência para fazê-las atuar, seja regulando os meios de torná-las efetivas, e ainda as vias adequadas para provocar o seu cumprimento e efetivação. Em outras palavras, as normas de direito processual, elas surgem para definir, né, a aplicação das normas do direito material, aquela ideia da teoria dualística, né? Você tem lá a ideia da teoria dualística unitária, e que o direito ele precisaria do direito objetivo e do processo, a sentença, para complementar o direito objetivo, como se fosse, né, os dois arcos para completar o círculo. E aí é onde surgem as normas de direito processual para viabilizar a complementação desse círculo, né, com esse outro arco do processo, que vem através da sentença, da decisão judicial. Ela visa, a norma processual, viabilizar a aplicação das normas de direito material, quer seja regulando quem é competente para fazer essa aplicação, essa atuação, ou seja, nós estudamos o processo competência, por quê? Porque essas normas definem quem pode aplicar o direito ao caso concreto, quem pode julgar, quem pode solucionar os conflitos. Às vezes ela vai regular, né, os meios que tornam esse conflito efetivo e as vias adequadas, as espécies de ações, a gente estuda no direito processual, ação de indenização, ação de obrigação de fazer, de não fazer, ação de controle processual. Nós estudamos as espécies de ações que o direito processual, as normas processuais, colocam à nossa disposição para efetivar o direito material e para provocar o cumprimento e efetivação do direito material. Então, as normas processuais trabalham com esse aspecto também. Um ponto que o Carreira Alvim faz menção na sua obra, e isso não é feita menção no Freire Didier, é um acréscimo, uma importância para a gente aí do estudo desse livro também, é a ideia de normas heterotópicas. O que seriam normas heterotópicas? Eu acho que já ficou bem claro o que é norma de direito material, de um lado, e norma de direito processual. As normas de direito material vão tratar daquelas normas que regulam a vida em sociedade. Por exemplo, o Código Civil. As normas de direito processual vão tratar aqueles atos que vão regulamentar o processo, a jurisdição, a atividade jurisdicional, a competência, as ações. Então, o que é comum, o que é normal? Que quando seja ditada uma lei, eu tenho uma lei para direito material, a lei número não sei quanto, acrescentando, alterando o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, a lei número 9.000 não sei quanto, alterando o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. É normal que uma lei fale de processo, outra lei fale de direito material. Só que acontece, em algumas situações, que ao invés de eu ter uma lei tratando só de direito material, essa mesma lei que foi publicada, ela também traz aspectos do direito processual, uma mesma lei. Ou seja, é uma norma mista, é uma norma híbrida. Ela tem caráter processual em um ponto e material no outro. E vice-versa, né?
conjunto das regras materiais inseridas no processo civil e processo penal e normas processuais no Código Civil e no Código Penal. Um exemplo disso, você de repente tem uma lei que é criada para alterar o Código Civil e essa lei, sei lá, tem 100 artigos para incluir no Código Civil. E 2 desses artigos, 3 tratam de direito processual. Na verdade, aproveitou aquela lei que é ser editada, é tão complicado. É um procedimento tão complexo elaborado. É uma lei que aprovar. E aí aproveitaram para também alterar o Código de Processo Civil. Então, aquela parte, aquela lei, ela é heterotópica. Ela é, ao mesmo tempo, uma norma processual e uma norma material. Né? A gente vê esse fenômeno ocorrer. Por exemplo, você pega o Código Penal, ele é para tratar só de direito material, dos crimes, suas penas. Mas tem um ponto no Código Penal que fala da ação penal. Ação é um assunto, seja lá em que ramo do direito for, propriamente processual. Tanto é que lá no processo penal também tem um tópico da ação penal. Mas no Código Penal foi reservado uma parte para falar da ação penal. Nesse ponto, a lei federal, o Código Penal, de direito material, é heterotópico na medida em que ele é misto, traz normas de direito material e normas de direito processual naquele ponto. Resumo, se me perguntar o que é norma heterotópica, é aquela norma mista, que ao mesmo tempo tem caráter processual e material. Professor, isso não gera uma confusão? Como é que eu vou saber o que é direito processual e material? Aí o Carreira Alvim nos explica. É indiferente a localização. Há uma indiferença em relação à localização daquele conceito, do instituto, daquilo que foi criado. O que importa é a natureza jurídica dele. Se eu estou definindo um novo crime, que criei o crime de disseminar o Covid, espalhar a doença, a epidemia, BBB, que não tinha, de repente, no Código Penal. Eu estou tratando ali de direito material. Então, é essencialmente algo que tem uma natureza jurídica de direito material. Mas se naquela lei eu estou falando de contestação, de defesa, de ação, de processo, né, sei lá, de prevenção, distribuição, temas propriamente processuais, naquele ponto a norma é processual. E o que importa, então, é a natureza jurídica do instituto, e não em que espécie de lei ele está localizado. Fica essa informação. E algo bastante importante que está aí na sequência dos slides é lembrar que não existe hierarquização entre normas de direito material e normas processuais. Não há hierarquia, não há superioridade de uma em relação à outra. Nem as normas de direito materiais são maiores que as de processuais e nem as normas processuais são maiores que as normas de direito material. Na verdade, elas trabalham em conjunto quando é necessário. Quando se faz necessário, você socorre ao mesmo tempo do direito material e do direito processual. Exemplo, você tem a obrigação de indenizar. O direito obrigacional, obrigações, é um tema de direito material, é regulado lá no Código Civil, né? Devedor, credor, débito, crédito, responsabilidade, né? Aqueles elementos que fazem parte da obrigação, a responsabilidade, né, por responsabilidade contratual, extracontratual, você tem lá o direito material regulando, dizendo a vida em sociedade como deve ser pautada. Olha, não cause dano a outra, e se você causar, você tem que indenizar, tá no Código Civil. Quando alguém ocasiona esse dano e não cumpre o que está na norma de direito material, pode ser que surja a necessidade de se judicializar aquele conflito, para que o Estado juiz solucione, faça com que quem descobriu a norma de direito material repare, cumpra o que determina a norma, aplique a sanção que a norma prevê, e aí eu vou me socorrer de um instituto que é próprio do direito processual, a ação de indenização. Eu vou ter que seguir os trâmites da norma processual. Então, não há hierarquia, são campos de atuações distintos. Em sentido amplo, para a gente passar esse ponto aqui, as normas processuais são todas aquelas que vão disciplinar a atividade do Estado juiz e das partes litigantes, das partes que estão em conflito no processo. Bem assim, o modo como essa atividade se desenvolve no processo. É isso que faz o direito processual. É importante estudarmos também as espécies de normas processuais. Tem 3 espécies aí que eu preciso estudar.
São as normas processuais em sentido estrito, as normas de organização judiciária e as normas estritamente procedimentais. Eu preciso compreendê-las. Vamos para as normas processuais em sentido estrito. O que são essas normas? São aquelas que regulam o processo como tal, ou seja, o que estabelecem as regras gerais do direito processual, atribuindo poderes e deveres processuais às partes e aos órgãos jurisdicionais. Essas normas são de competência da União. Toda vez que eu falar em normas processuais em sentido estrito, eu estou me referindo às normas que regulamentam o processo de um modo geral. As normas que vão ser aplicáveis a todo e qualquer processo. É por isso que são normas de competência da União. São aquelas normas federais editadas pela União, as leis federais, que vão regulamentar o processo. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a CLT, quando regula a parte do processo trabalhista. Diferente das normas de organização judiciária. Olha o nome, de organização. Então, estou falando de normas cujo objetivo não é regular os aspectos gerais do processo, mas é tratar da criação, é regular a criação e a estrutura dos órgãos do Poder Judiciário e os seus auxiliares. Tá certo? Essas normas, elas estruturam, elas criam os órgãos, e essas normas são de competência do ente ao qual pertence aquela justiça. Se for a justiça estadual, essas normas são editadas pelos estados, através de leis estaduais. Lembram que nós estudamos lá no material, a última aula, acerca de normas processuais, pelo Fred Didier, que as leis estaduais também são fontes das normas, fontes formais. Aí um exemplo, quando se estrutura os órgãos dos estados na justiça estadual, todo estado tem um tribunal de justiça, o Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco, do estado da Bahia. Esse tribunal, a sua estrutura, os seus órgãos, quantas varas vai ter, quantas cidades são comarcas, quantas varas aquelas comarcas têm, são definidas através de uma lei editada pelo Estado, uma lei estadual, a qual é chamada de Código de Organização Judiciária do Estado. Tem um apelido muito carinhoso, né, com as suas iniciais, COJE. Quando você vê a palavra COJE, C-O-J-E, significa Código de Organização Judiciária do Estado. Então, quando for justiça estadual, leis estaduais. Quando for a justiça federal, que é mantida, né, pela União, aí é uma lei federal que vai definir essa organização, essa estrutura. Mas aí, lembrar que são normas de organização judiciária. E a terceira são as normas estritamente procedimentais, que são aquelas que regulam o modo como devem conduzir o juiz e as partes no processo, inclusive a coordenação dos atos que compõem o procedimento. Em síntese, essas normas estritamente procedimentais, como o próprio nome diz, elas vão regular o procedimento, os aspectos procedimentais, né? Parte do processo, está regulando o processo de um modo geral. Dá para não confundir com as normas, né, que a gente chama, as primeiras que nós estudamos, normas processuais em sentido estrito. Elas visam regular, em sentido estrito, o processo de um modo geral. As normas estritamente procedimentais visam regular o procedimento. Procedimento é uma parte do processo. Diz respeito, né, ao desencadeamento dos atos, como deve se conduzir o juiz e as partes no processo. E isso é a competência concorrente da União e dos Estados. Os Estados podem legislar sobre procedimento, é uma competência concorrente ao lado da União, a União disciplina as normas gerais, os Estados, né, fazem aquela legislação complementar, né, ou suplementar, como queira chamar. E aí está previsto no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal. Para fechar, tem outra classificação interessante também de lembrarmos, que é quanto à coercibilidade, né? Quanto à coercibilidade, as normas processuais podem ser congentes ou dispositivas. E isso não é uma classificação só do processo, você vai encontrar no direito de um modo geral, que são as normas congentes, que têm caráter de obrigatoriedade, são impositivas, diferente das normas dispositivas, que são aquelas que a parte pode dispor. Há uma flexibilidade nessas normas, né? Elas podem ser dispostas. O Carreira Alvim, ele traz até um quadro, faz essa diferenciação na sua obra, e aí está separado para vocês,
tratando da questão das fontes. Ele fala que as fontes das normas processuais se dividem em fonte direta e supletivas. Essa última, supletiva, a segunda, ela se subdivide em diretas e secundárias. O que seria a fonte direta para o Carreira Alvim? A lei. E quando fala-se lei, lato sensu, em sentido amplo. Lei em sentido amplo, eu espero que você já tenha essa compreensão, como futuros operadores do direito, a lei em sentido amplo abrange qualquer ato normativo que imponha deveres, obrigações, ônus, direitos. E isso não significa necessariamente que esse ato normativo provenha do Poder Legislativo, que é quem tem a função legislativa em caráter abstrato e genérico. Por exemplo, é lei em sentido amplo o regimento interno da faculdade, o estatuto da instituição, porque traz regras de comportamento, traz direitos e deveres no âmbito de quem faz parte daquela agremiação. Então, traz direitos, obrigações, deveres, é lei em sentido amplo, norma jurídica. Em sentido estrito, é que você vai ter só os atos constitucionalmente previstos como atos normativos, são chamados atos primários, que estão lá na Constituição a partir do artigo 59. Você tem lá, né, as emendas constitucionais, as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos, resoluções, medida provisória, lei delegada, leis em sentido estrito. E levando isso mais ainda, né, uma classificação mais ainda técnica, lei em sentido estrito, inclusive, é aquela que tem que passar pelo crivo de um processo legislativo. Lei em sentido amplo abarca tudo, as leis em sentido estrito e as leis no sentido amplo. Então, qualquer ato normativo. Essa classificação de fonte direta, então, vai remeter ao que nós vimos no slide voltado para a obra do Fred Dier, as fontes formais pelas quais as normas processuais elas se manifestam através de que fontes? Constituição, que nós vimos, né? Leis federais, leis estaduais, tratados e convenções internacionais, precedentes judiciais, negócio jurídico processual, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, regimento interno. Então, todos aqueles atos normativos, no sentido amplo, seriam fontes diretas das normas processuais. As fontes indiretas é aquelas que vão surgir ou como um suporte, as fontes supletivas, perdão, ao Carreira Alvim, são aquelas que vão surgir ou como um suporte ou como um elemento para integralizar a ausência, a lacuna da norma. Por exemplo, essas fontes indiretas, aí, as supletivas indiretas, costume, jurisprudência, princípios gerais de direito, surgem para suprir a lacuna, a ausência de uma norma processual para determinado ponto, e aí eu utilizo o costume, como nós vimos na praxe forense de fazer os pregões, é um costume dentro da ideia de normas processuais, a jurisprudência, aqui eu estou falando da jurisprudência só com os entendimentos reiterados, né? Lembra que nós diferenciamos jurisprudência de súmulas, inclusive diferenciou súmula persuasiva de vinculante, princípios gerais de direito. Se você observar, esses três aí são mencionados, inclusive, na antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje chamada Norma de Introdução ao Direito Brasileiro, como mecanismos de integralização, que eu vou utilizar quando houver lacuna, ou seja, quando não tiver fonte normativa direta. Aí eu utilizo os costumes, os princípios gerais do direito. O Carreira Alvim coloca a jurisprudência aí também como uma fonte supletiva indireta. E as fontes secundárias, elas dão suporte, elas auxiliam, né, na concretização das soluções dos conflitos, como normas processuais, o direito histórico, né, o precedente histórico normativo de determinado país, o direito estrangeiro, que nós veremos, né, o direito estrangeiro chamado de alienígena, né, mais à frente vai falar nisso, um extraterrestre, porque é oriundo de um outro ordenamento jurídico, e a doutrina, os ensinamentos dos estudiosos do direito funcionando como fonte secundária das normas processuais. Então, falando de normas, pouco importa se é processual, se é material, mas falando de norma jurídica de uma maneira geral, é inevitável o operador do direito passar
pela compreensão de um ponto que é a interpretação das normas. Isso vocês, o que está aqui nos slides seguintes, acho que nos próximos 3 slides, diz respeito a o que nós aprendemos, inclusive, em Introdução ao Estudo do Direito, na tua faculdade tu viu como TGD, Teoria Geral do Direito, onde você aprende, dentre outros pontos, a interpretação, a classificação da interpretação, quanto ao método que é utilizado, quanto ao sujeito que interpreta, quanto ao resultado. Então, temos essas classificações e isso se aplica também às normas processuais. Então, quanto ao método, nós aprendemos o quê? Que as interpretações podem ser gramatical, lógica, também conhecida como teleológica, sistemática e histórica. Só para lembrar rapidamente, a gramatical é aquela interpretação que eu me atenho à letra da lei, o vocábulo que está ali escrito. O que está escrito eu não preciso acrescentar nem retirar nada. Eu não preciso aumentar o alcance de nada, porque é exatamente o que está ali escrito. Já o lógico, a interpretação lógica ou teleológica, busca algo que está além do que está na gramática, do que está no vocábulo. Busca a finalidade daquela norma, os fins para o qual ela foi editada. A sistemática é a interpretação que leva em conta o sistema. Eu faço uma comparação daquela norma com as demais que compõem o ordenamento jurídico para lhe dar o sentido correto. E a histórica vai levar em conta, né, os precedentes normativos, né, as normas que foram editadas pelo ordenamento, aquele ordenamento jurídico, em especial o contexto que fez surgir aquela norma jurídica. Eu tenho uma outra classificação, que é a interpretação quanto à origem, que está interpretando o sujeito, por isso que é chamada de subjetiva também. Quanto ao sujeito, a interpretação ela pode ser autêntica, doutrinária ou judicial. O que é a interpretação autêntica? Eu estou interpretando o que? A norma. Quem é que edita norma em caráter abstrato genérico? O Poder Legislativo. Então, a interpretação autêntica, ela ocorre quando é o próprio Poder Legislativo, é quem editou a norma que lhe dá o sentido, o significado, já lhe interpreta. Exemplo clássico disso. Nós temos lá no Código Penal os crimes praticados por funcionário público. Eu preciso, né, aprender o que é crime, vocês estão aprendendo direito penal, e você depois vai se perguntar, mas qual é o conceito de funcionário público? O que é o funcionário público? Isso exigiria uma interpretação de saber quem se enquadra como funcionário público ou não. A própria lei, o próprio Código Penal, lá no artigo 327, do Código Penal, vai lá e diz, considera-se funcionário público isso, aquilo, X, Y, já interpreta, já dá o significado. Ali, como foi então o próprio Poder Legislativo que interpretou, é a chamada interpretação autêntica. A doutrinária é aquela que nós não socorremos todos os dias. Vocês, para aprenderem TGP, penal, administrativo, se socorre o quê? Da doutrina, dos estudiosos do direito, eles dando as interpretações, explicando as normas. Isso é importante também para a operação do direito. Quanto à origem doutrinária, aquela dada pelos estudiosos, pelos cientistas do direito. A judicial é aquela que é, né, realizada no âmbito do Poder Judiciário. É aquela dada pelo julgador, pelo Estado, juízes, magistrados, tribunais, ao aplicarem a norma concretamente, eles, às vezes, trazem um significado diferente daquele que está propriamente escrito na norma, mas utilizando dessas técnicas que nós acabamos de mencionar. Então, é uma das mais utilizadas a interpretação judicial que vai ver no cotidiano, no dia a dia, ao operar o direito. Quanto ao alcance ou resultado, já está dizendo, né? É o que eu vou ter como resultado da interpretação de uma norma. Às vezes, quando eu interpreto a norma da forma mais clássica possível, que é a interpretação gramatical, onde eu vou me ater somente ao vocábulo, ao que está escrito, quanto ao resultado, vai ser só declarar o que está escrito, é uma interpretação declarativa. É aquela que você não estende o alcance da norma, não aumenta o alcance dela e nem restringe também o seu alcance, apenas declara o que está escrito. Então, chega lá, matar alguém no artigo 121 do Código Penal. Não tem
o que, né, interpretar. Alguém é pessoa, matou uma pessoa, então está cometendo um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Aí eu tenho duas espécies de interpretação quanto ao resultado. Uma que diminui o alcance da norma, ela falou demais, por assim dizer, né? O legislador disse mais do que deveria, ela precisa ser restringida. E outra é que aumenta o alcance da norma. Eu expando, eu estendo. Ela disse menos do que deveria ter dito mais. A primeira, que diminui o seu alcance, é restritiva. E eu citei alguns exemplos de sala de aula. Quando a gente fez aquela distinção de texto e norma, acho que eu comentei a questão da prisão civil aqui no Brasil. Quando nós tivemos uma interpretação dada pela Suprema Corte, pelo STF, no julgamento de controle de constitucionalidade concentrado, eficácia e anos para todos, e aí você tem um precedente judicial obrigatório, né, que é aquela decisão dada no processo de controle de constitucionalidade concentrado, a eficácia é para todos. Tem um efeito de norma jurídica enquanto aquele pensamento não for modificado. E o que acontece? A interpretação foi restritiva, na medida em que diminuiu o alcance da norma. Hoje ainda está escrito na Constituição que pode ocorrer a prisão civil pelo depositário fiel e pela pensão alimentícia, mas o STF retirou a ideia do depositário fiel, restringiu o alcance da norma. Um exemplo de extensiva, também citamos em sala de aula, o casamento. A possibilidade que hoje existe do casamento homoafetivo de pessoas do mesmo sexo decorreu de uma interpretação extensiva dada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao sujeito judicial. Os meios que foram utilizados, se eu usar só o gramatical, eu não ia conseguir o real significado da norma. Por quê? Porque só o gramatical que está lá escrito é o casamento se dá entre o homem e a mulher, não fala mulher e mulher, homem e homem. E só foi possível porque o Supremo deu a interpretação contra os meios, utilizando o meio sistemático, comparando com as outras normas, a Constituição, que prevê o bem de todos, independente de sexo, idade, uma interpretação teleológica, a finalidade, que é proteger a união, né, os reflexos que isso gera. Então, gerou, quanto ao resultado, uma interpretação extensiva para alcançar outras situações. O artigo 3º do Código de Processo Penal prevê que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, ou seja, a interpretação quanto ao resultado extensiva, por isso que a gente mencionou, tem que estudar lá, né? E a aplicação da analogia, bem como os suplementos dos princípios gerais de direito, nessa ideia de utilizar também essas normas supletivas, que é o próprio Código de Processo Penal que afirma isso. Tem até um trecho aí do Vicenço Manzini falando, né, da interpretação extensiva e da analogia para utilizar no direito processual também. Limitações espaciais e temporais na aplicação da norma processual. Então, você tem uma observação a ser feita, que é a ideia de que há limites tanto espaciais quanto temporais na aplicação da norma processual. Que limites seriam esses? Primeiro, o limite espacial, o princípio da territorialidade. O artigo 16 do Código de Processo Civil e o artigo 1º do Código de Processo Penal fala isso, que as normas processuais elas são aplicáveis aos processos que tramitam em território nacional. Tramitou em território nacional, eu aplico as normas processuais brasileiras, salvo, né, algumas exceções, tratados, convenções, regras de direito internacional, possibilidade de aplicação da norma alienígena. A limitação temporal, você tem aí aquela ideia de sucessão de normas no tempo. Eu tenho uma norma processual, o processo começa com ela e no decorrer do processo surge uma outra norma processual. Aí eu vou ter que solucionar esse conflito. Já aprendemos que o Brasil adota aquele provérbio, né, latino, aquele princípio geral do direito chamado tempus regi actu, tempo rege o ato. E esse princípio, ele diz respeito a esse terceiro sistema. Existem 3 sistemas para me solucionar a questão do conflito temporal de leis, né, processuais. O sistema da unidade processual, o sistema das fases processuais e o sistema do isolamento dos atos processuais. Nós adotamos o terceiro, o sistema de isolamento dos atos processuais, em razão do princípio tempus regi actu. Mas precisamos conhecer os demais.
de repente um outro ordenamento utiliza esse sistema, há uma corrente doutrinária que defende outro sistema. Como é que são esses sistemas? O sistema da unidade processual fala o seguinte: considera o processo como uma unidade jurídica, uma coisa única, que só pode ser regulado por uma única lei, a antiga ou a nova, de modo que a antiga teria que se impor, né, para não ocorrer a retroação da nova, com prejuízo dos atos já praticados até a sua entrada em vigor. Quem defende esse sistema da unidade processual parte da ideia de que o processo é uma coisa única, é uma unidade jurídica, e que, em razão disso, eu tenho que aplicar só uma lei, mesmo que haja sucessão de leis processuais enquanto esse processo tramita, eu deveria aplicar só uma, porque ele é uma coisa só. E aí teria que ser antiga para que não haja retroação da lei processual, porque você sabe que a lei processual não retroage, vigora o princípio da irretroatividade da lei processual, diferente do que ocorre no direito penal, por exemplo, no direito material, que a lei retroage para beneficiar o réu, mesmo que ela seja benéfica, mais benéfica à parte, no direito processual, norma processual não retroage. Nós não adotamos esse sistema da unidade processual, porque você sabe que eu aplico a lei vigente no momento da prática do ato, aquele ato que eu vou realizar, que é o terceiro sistema de isolamento dos atos processuais. O segundo sistema das fases processuais já distingue que o processo tem fases processuais autônomas. Isso é verdade, existem essas fases. A fase postulatória, a fase probatória, decisória, recursal e a fase de execução. É importante você conhecer essas 5 fases. O processo começa com pedido, a petição, fase postulatória, depois ele vai para a fase probatória, produzir as provas, aqui que está almejando, o juiz decide, a parte que está informada recorre, e quando transita em julgado, eu vou para a execução, cumprimento da sentença. Existem, de fato, fases processuais. Mas essa corrente do sistema de fases processuais preconiza que eu aplico a cada fase uma lei diferente. Nós não adotamos isso no Brasil. Repito, adotamos a terceira corrente do isolamento, que afasta a aplicação da lei nova em relação aos atos já praticados, já encerrados, aplicando-se apenas a lei nova que surgiu aos atos processuais que ainda serão realizados, que estão pendentes. É a teoria adotada no Brasil, até para respeitar aquela ideia do ato jurídico perfeito, né, do direito adquirido, que é uma garantia constitucional. Aplicação de normas processuais. No Brasil, há a possibilidade excepcional de se aplicar normas processuais alienígenas. Não são normas extraterrestres. Norma alienígena se refere a uma norma que é produzida em um outro ordenamento jurídico, em um outro país, por exemplo, outras nações. Isso é possível, está previsto tanto no artigo 13, como você vai observar também no Código de Processo Penal. No artigo 13 do CPC 15 tem a seguinte informação: a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais que o Brasil seja parte. Essas convenções, tratados, excepcionalmente podem ser aplicados ao Brasil, a aplicação excepcional de normas processuais alienígenas. Nós temos a ideia da aplicação supletiva e subsidiária do CPC 15 a outros ramos processuais. O que quer dizer isso? O Código de Processo Civil, a gente faz muita menção a ele, mesmo estudando TGP. Por quê? Porque o primeiro ramo processual que surgiu foi o processo civil. Então, ele acaba trazendo as balizas para os outros ramos processuais. Então, na ausência de normas específicas para o processo penal, o processo trabalhista, o processo eleitoral, você vai aplicar as normas do direito processual civil. Pessoal, aqui a gente encerra a nossa última aula para essa unidade. Fica aí agora a dica de estudo e vamos nos preparar para a segunda unidade.